Salmos, capítulo 99. Esse é um Salmos a qual vai exaltar o Senhor, a qual vai dizer sobre a glória do Senhor, sobre a santidade do nosso Deus. O salmista ele vai retratar muito bem isso nesses Salmos, para nós compreendermos quem é o nosso Senhor, para quem que nós estaremos orando nessa noite. Então diz assim: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos, e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Fostes para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus. Prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. Então o salmista, ele vai elevar quem é o nosso Deus. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus sem saber quem é Deus. O que nós temos em nossa imagem, nos nossos pensamentos a respeito de Deus, é muitas vezes um Deus criado pelas mãos dos homens. É um Deus que é pequeno, é um Deus que é um coitado, é um Deus que é fraco, é um Deus que muitas vezes precisa ser carregado ou precisa de alguma ajuda. Mas o salmista vai falar que não é nada disso, que muitas vezes essa imagem criada na religião, ela é bem diferente de quem é o nosso Deus. Então ele começa a dizer: reina o Senhor. É o Senhor quem reina, não são os homens, não é o governo corrupto, não são o que nós temos visto, mas é o Senhor quem reina. É o Senhor quem governa e controla todas as coisas. É o Senhor quem está no controle de tudo o que existe. E é por isso que ele diz: reina o Senhor, então tremam os povos. Porque Deus, Ele está entronizado, Ele está assentado no trono, acima dos querubins, acima dos anjos. Então abala-se toda a terra. O Senhor, Ele é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Então o nosso Deus, Ele é grande. Quando nós oramos ao Senhor, nós temos que orar a Ele como Ele é. Ele é grande, Ele é sobremodo elevado acima de todos os povos. Acima de todos está o nosso Deus. Quando nós estamos falando uma oração a Ele, ou pedindo algo a Ele, o nosso pensamento tem que ser de quem Ele é. E Ele é grande. Quando é que fala grande, é que Deus, Ele não tem limite de tamanho. Ele é infinito. Ele é gigantesco, Ele está acima. Imagina o nosso Deus, está acima de todos os povos, de todo o planeta, de tudo o que existe. Então quando nós vamos oferecer nesse momento a oração ao Senhor, nós devemos orar com confiança nele, não com confiança em nós, não com confiança naquilo que nós achamos que talvez pode ou não pode fazer, conforme nós pensamos. Mas nós temos que orar para o nosso Deus que é poderoso, a qual não há limites para Ele.
Às vezes chegamos aqui neste lugar abatidos, com pouca fé, chegamos neste lugar desorientados da nossa vida, com problemas na família, problemas no casamento, problemas na saúde, problemas na finança, com pecados. E quando nós vamos diante do Senhor, nós podemos apresentar tudo a Ele, clamarmos a Ele: Senhor, me ajude, me fortaleça, me socorra. Você lembra aquele cego que ficava à beira do caminho? E enquanto Jesus ele passava aquela multidão, o cego Bartimeu, ele escutou a multidão passando e Jesus passando. E o que ele fez? Ele começou a gritar, a clamar, a falar alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E naquele momento o que acontece? Jesus, ele para tudo o que está fazendo naquele momento e ele volta para responder o clamor daquele homem. Ninguém dava nada para aquele homem, era um homem abandonado pela sociedade, estava às margens da rua. Mas Jesus, ele ouve o clamor sincero, independente da situação, de como nós chegamos neste lugar. Se nós orarmos ao Senhor, o Senhor, ele é misericordioso para nos ajudar. E é por isso que ele fala aqui no 3, por isso celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque o Senhor é santo. Celebrem, se alegrem ao Senhor. És Rei poderoso e que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó, em Israel. Por isso exultai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, significa prostrai-vos diante dos pés do Senhor. É onde o Senhor descansa os pés, é como se nós nos prostrássemos debaixo dos pés do Senhor. Aqui ele quer que nós nos humilhemos ao Senhor, essa é a questão. Imagina, nós nos prostrarmos debaixo dos pés do Senhor. Significa nós nos humilharmos a Ele, nós pedirmos ajuda a Ele, nós buscarmos socorro nele, porque Ele é santo e nós pecadores. Aí ele diz no 6, Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, o profeta Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Então, quando eles oravam, aqueles homens, o Senhor os ouvia. Então, no 7 diz que o Senhor falava com eles. O Senhor fala conosco. E quando o Senhor falava com eles o que? Eles guardavam os seus mandamentos, eles guardavam aquilo que o Senhor estava ensinando, falando no coração deles. No 8 diz então, tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Fostes para eles Deus perdoador. Eles foram até o Senhor, eles oraram ao Senhor, eles pediram ao Senhor, eles buscaram por ajuda ao Senhor, eles buscaram por salvação, por graça, por misericórdia. E o que acontece? O Senhor estende as mãos dele, e o Senhor ouve a oração, o Senhor responde a oração, e o Senhor perdoa os pecados. Ele perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Ainda que tomando vingança dos seus feitos. Aqui em outra tradução que o Senhor, ele, mesmo assim, mesmo ele perdoando, ele castigava quando era necessário. E muitas vezes Deus faz a mesma coisa conosco. Apesar dele nos perdoar, muitas vezes ele vai tratar o nosso coração para nós nos arrependermos. Muitas vezes ele vai trabalhar em nós, em situações da nossa vida, para que nós possamos então nos arrepender e orar e buscar Ele, como o povo fazia. Deus falava e muitas vezes desobedeciam, não era assim Israel? E aí o que acontecia? Eles acabavam sendo penalizados por Deus. Muitas vezes eram escravos, como foi na Babilônia, quando foi no Egito,
passaram por dificuldades, por momentos difíceis. Por quê? Porque eles obedeceram. E o Senhor, por amar a eles, o Senhor então vai tratar o coração deles, para que eles parem de ser rebeldes e se humilhem novamente diante do Senhor. E o Senhor faz isso. E quando isso acontece, o que Ele faz em nós? Quando nós nos humilhamos a Ele, Ele perdoa os nossos muitos pecados. Então no 9 ele termina: exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. É por isso que nós podemos nessa noite exaltar o nome do Senhor em nossas orações, pedirmos a Ele com confiança de quem Ele é. Então eles oravam e eles exaltavam, porque eles sabiam que o Senhor iria ajudar eles. Eles não iam lá para orar e voltavam tristes para as suas casas. Eles não iam lá clamar ao Senhor e ficavam sem esperança. Não, eles oravam, eles clamavam e eles então se alegravam, porque eles apresentaram as suas petições diante do Senhor, os seus temores, os seus problemas diante do Senhor. Mas ao apresentar aquilo, eles tinham uma confiança que o Senhor os ajudaria, porque o Senhor Ele é grande, o Senhor não é como nós. Muitas vezes nós não podemos fazer nada, mas o Senhor poderia fazer por eles. E ao orarem ao Senhor, então eles se alegravam, eles exultavam e saíam da presença do Senhor certos de que o Senhor iria os ajudar. E da mesma forma, nesse momento em que nós vamos fazer agora, um momento de oração pessoal, que você vai orar ao Senhor, que você vai conversar com Deus, e que você vai pedir ao Senhor para Ele te ajudar, perdoar os teus pecados, te fortalecer a fé, e aquilo que você sabe que há uma necessidade no teu coração. E eu tenho certeza que se Deus permitiu você vir aqui nessa noite, para que você pudesse orar a Ele, há uma grande possibilidade de você sair deste lugar com a bênção do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. Vamos então colocar diante do Senhor. Nosso Deus e Pai, nesse momento em que nós formos orar a Ti e interceder, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para podermos clamar a Ti socorro pelos nossos pecados, pelas nossas lutas e dificuldades. Que o Senhor possa mostrar para nós nos humilharmos a Ti, e que o Senhor também possa abrir os nossos olhos espirituais para nós confiarmos em Ti e nos alegrarmos em Ti, sabendo que não é em vão a nossa vinda aqui neste lugar, mas sabemos que todas as vezes, como Moisés orou, Arão orou, profeta Samuel orou, e o Senhor sempre lhes respondeu. Que assim também, ó Deus, seja conosco, que as nossas orações possam ser respondidas por Ti. Nos abençoe nesse momento. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Agora vocês ficam